Sejam bem-vindos ao De Casa pra Lara, que a gente discute técnicas e formas de deixar a sua casa com a sua cara sem precisar de reforma. Eu sou a Gabi e eu sou a Lari e hoje vamos fazer soluções na prática do Papo com as Gurias da Carol. E se você está chegando agora, o que é o Soluções na Prática, o que é o Papo com as Gurias? O Papo com as Gurias é um quadro que a gente tem, que acontece toda quarta-feira à noite pelo Instagram, onde a gente faz uma consultoria grátis com alguém que quer dar uma mudada na casa, mas não tá afim de passar por um processo mais longo, mais lento, mais sujo de reforma, que é só às vezes dar um tapa, dar um tapa na casa, tá em dúvida na decoração, quer comprar um móvel novo. Então, a ideia é realmente auxiliar essas pessoas que estão no meio do caminho e não querem ficar sem fazer nada, mas também às vezes não precisam contratar um arquiteto para fazer essa pequena mudança. Isso aí. Beleza? E o Soluções na Prática é onde a gente ilustra todas as soluções dadas no Papo com as Gurias de quarta-feira. A gente mostra um pouco mais sobre essa combinação, monta um painel de referências, que é o que a gente vai mostrar hoje aqui. Então vamos começar revendo um pouco do apartamento da Carol. A Carol, ela mora em Boston, ela faz residência lá e hoje mora num estúdio bem pequenininho, que é um quarto, um banheiro, uma sala. O quarto e a sala até tem uma ligação, não tem porta que divide o quarto. O hall de entrada e a cozinha nesse corredor que liga os dois. Aqui vamos passar algumas fotos para vocês darem uma olhada. Opa! Não! Aqui é a entrada. E é legal porque ele é bem novinho o apartamento, então tá tudo bem clean, assim, bem pronto para receber qualquer tipo de decoração, qualquer estilo. E aí a gente partiu para uma linha de uma linguagem um pouco mais moderna, né? Mas deixando bem aconchegante para Carol e o Thiago poderem aproveitar aí esse apartamento. Isso aí. Aqui então a gente tem essa porta de entrada do apartamento que ela rebate para cá. Aqui tem um armário que é parte do closet. A gente, quando olhou, achou que era uma chapeleira, mas faz parte do closet, esse armário aqui. Aqui hoje ela deixa a máscara, álcool em gel, e ela sente falta de colocar um espaço para correspondência. E também um espaço para trocar os sapatos, né? Porque lá faz muito frio, tem neve, então eles realmente têm que se despir completamente antes de entrar em casa. Tem muita coisa grande, pesada, então realmente é bom ter um banquinho de apoio ali. Uma bota alta de cadarço, então não é uma coisa que você consegue ficar se equilibrando em pé ali e começa a chatear fazer isso todo dia. Aqui parte da sala, então aqui a janela, que ela tem uma janela com uma vista maravilhosa. A janela vem até em cima, aqui tá meio fechada com a persiana. Aqui provavelmente é parte da calefação, do sistema de calefação. O rack da TV, que tá como se fosse dentro de um nichinho. E a área do sofá, que dá pra ver melhor nessa foto aqui. O móvel da TV, ela comentou com a gente que pretendia já se trocar, né? Era uma possibilidade, então a gente sugeriu um móvel novo, mesmo já tendo um ali. E aquele móvelzinho perto do sofá, ela vai manter, porque é muito útil, ele tá bem colocado ali e tudo. Então a gente só complementou a decoração para manter esse móvelzinho ali. Isso mesmo. E aqui essa parte da cozinha que já tá bem prontinha e não tem nada pra mexer. Pelas imagens a gente vê que as cores predominantes são o preto, o branco e o cinza. Então a gente manteve essa base neutra também no projeto dela, jogando alguns pontos de cor e bastante textura para deixar o apartamento mais aconchegante. Que ele tem né, como eles acabaram de chegar no apartamento, ele ainda tá com uma carinha de pelado, assim. Então realmente a gente tem que colocar coisas para deixar esse apartamento, esse imóvel com cara de lar. E a gente colocou vários elementos para dar cada vez mais calor, mais identidade, deixar com a cara deles mesmo. Porque a gente não pode confundir o estilo minimalista com o estar vazio. O estilo minimalista foi pensado e tem essa intenção. E outra coisa é quando a gente simplesmente não coloca coisas ali. Então, a primeira referência que a gente vai mostrar para vocês foi a nossa sugestão pro rack da TV. A ideia é um desenho de móvel bem simples, porque uma coisa que a gente até defende, esse desenho de móvel simples, mas não simplório. E daí, quando a gente tem um desenho de móvel simples, é legal a gente trabalhar um pouquinho mais em decoração.
Então a ideia era trabalhar com esses nichos aqui bem quadradinhos, para que ela conseguisse organizar mais coisas dentro da casa, mas não ficasse fechado. Porque o que é uma tendência quando a gente tem um espaço muito pequeno? É querer entopetar o lugar de armário. Só que o que acontece é que quanto mais armário fechado a gente coloca, mais a gente vai fechando o espaço, menor ele vai ficando, porque daí você vai puxando as paredes cada vez mais para frente, colocando mais armário ali. E ele continua vazio e vai ficando mais apertado. Então, uma ideia é a gente conseguir guardar decorando. E como que a gente faz isso? Com alguns espaços abertos, usando de caixas, usando de cestos. Exige que a gente seja mais organizado, um pouco, mas é uma questão de costume e da gente se habituar a isso. Mas muita coisa que a gente guarda numa gaveta, a gente pode guardar em 3 caixas. E visualmente fica bem mais agradável ali, né? Ainda mais que vai fazer muito parte da decoração e da composição da sala. E é importante lembrar que eles tinham pouco espaço de armazenamento no apartamento, né? Então, muitas soluções que a gente propôs foi justamente para criar novos espaços para eles guardarem coisas, mas como a Gabi falou, não só enchendo de armário para tudo quanto é canto. Então, decorar para que seja utilitário e decorativo ao mesmo tempo. E daí, como a sala é um espaço de convívio, a ideia é puxar um pouco mais essa parte aberta para a sala. Qual é outra ideia que a gente teve lá? De fazer a parede, colocar só a TV aqui em cima, talvez ficasse meio... podia ficar legal, mas continua meio vazio. Seria colocar... Essa é uma ideia que a gente passa muito aqui, porque a gente realmente gosta muito. Que é fazer a TV compondo com quadros, com que ela suma, ela perca... que você não tenha mais tanto essa importância da sala de TV. E quando ela não tá ligada, ela parece quase que uma sala de estar, fica mais confortável de estar ali. Então a ideia é apoiar ou pendurar a TV na parede. Pendurar, ela realmente vai fazer muito parte da composição, mas tem que ver a viabilidade disso, se pro fio não ficar aparecendo, ou colocar um caninho, alguma coisa assim. O que mais que a gente falou pra Carol, Lari? Então, que a sala, ela tá bem neutra. A gente tem as paredes brancas, o sofá cinza e a gente trouxe um móvel preto, né? A sugestão desse móvel é no preto. O que a gente precisava? Trazer um pouquinho de cor, um pouquinho de calor. A nossa sugestão para ela foi trabalhar a manta e as almofadas em tom e como pontos de cor, né? Então a gente trouxe ali para vocês verem a manta mostarda, que até foi nesse tom a nossa sugestão. Como fica muito bom com o cinza. Olha ali, ele tá perto da cortina também clara, do cesto de até planta. O piso é cinza aqui, né? Até o piso, o cesto ali também é num tom neutro, com a trama. E o amarelo, o mostarda, né, ele entra pra dar esse up, assim, essa vida pro espaço. Na outra imagem, apesar da gente ter o tapete também com cor, mas o sofá ele é bem claro, a parede bem lisa e as almofadas é que estão dando vida pro ambiente. Então essa foi a ideia da gente trabalhar almofadas e manta como ponto de cor no espaço. Mas para quem não gosta tanto de cor, fica muito bonito também a gente trabalhar com os tons neutros. Mesmo tendo o sofá cinza, trabalhar às vezes essa manta não no mesmo tom, né, fazendo um pouco de contraste, mas que tenha um pouquinho do cinza, que tenha mais textura. Então aqui a gente já trouxe um pouquinho de estampa para deixar mais interessante com esse xadrez. As almofadas, elas não têm cor, mas elas têm muita textura. Você olha, você consegue ver que o toque delas é diferente do sofá, por exemplo. Então dá para trabalhar das duas formas, com esses elementos decorativos como ponto de cor ou mantendo a neutralidade do espaço, e os dois ficam muito bons. Tem que ver de acordo com a personalidade de cada pessoa. Uma outra dica que a gente sempre dá é variar um pouco o tamanho das almofadas, que isso deixa um pouco mais dinâmico, tira aquela ideia de kit comprado pronto, de tudo igualzinho. Então isso deixa bem confortável quando a gente tem almofadas de tamanhos diferentes. E por fim, não sei se é por fim, mas na sala, o que vai dar muita diferença, a gente acha que é uma das coisas que mais vai dar diferença no espaço, é trabalhar com tapete. Porque o tapete vai fechar o espaço, vai deixar ele gostoso, aconchegante, tirar essa sensação de vazio, né? Nossa, o tapete vai super preencher aqui, vai ficar muito legal. E como tem esse dentinho aqui, o que acontece? O tapete é interessante que a gente trabalhe ele grande, normalmente ligando todos os móveis do ambiente.
Então, uma regra básica seria colocar o pezinho da frente de todos os móveis dentro do tapete. Então, ele teria que vir daqui até um pouquinho para baixo do sofá. Mas como a gente tem esse dente, ou a gente compra um tapete gigante e corta ali, só que daí ele fica bem preso a esse apartamento. E um pouquinho com cara de carpê quase, né? Porque tá fazendo o desenho da parede. Porque acaba chegando muito perto aqui, né? E acaba ficando muito preso. A Carol tinha comentado que talvez daqui 2 anos ela mude, que é um apartamento alugado, então realmente não seria uma solução muito legal. A gente tem que pensar nessa praticidade. Quando a gente mora de aluguel ou quando você pretende se mudar dali um tempo, você tem que pensar nessa questão do você carregar com você para você não ter gastado dinheiro em alguma coisa que depois você vai ter que ou vender, ou jogar fora, ou doar. Então, é legal que a gente pense nessa flexibilidade que as peças podem ter. Então, qual foi a sugestão aqui? Colocar um tapete nessa área retangular e deixar a chaise de fora. A chaise de fora. Mas ela ia ficar desconexa. Então, a ideia é fazer uma composição de tapetes e colocar provavelmente um tapete redondo aqui, sobreposto ao outro, e isso faz com que daí a gente tenha unidade na sala. Até nas referências a gente mostra algumas de sobreposição de retangulares, que também fica legal. Colocar um em cada sentido fica muito bonito. E como a gente tá trabalhando com os pontos de cores, né, nos elementos decorativos, né, do sofá, a nossa sugestão para ela foi manter os tons neutros no tapete, que eu acho que vai deixar a sala como um todo mais harmônica, do que a gente trazer uma informação muito forte pro tapete. E aí, outra vez, quando a gente está trabalhando neutros, a gente trabalha muita textura. Então, nessas imagens, a gente vê uma riqueza imensa, né? Aqui na imagem maior, a gente tem esse tapete mais claro que parece um pouco mais peludinho. Aquele lá de trás parece que tem um tramado, assim, né? Como se fosse aqueles tapetes artesanais. Como se fosse, não, deve ser, né? Todo tramado. Ali na outra imagem, a gente tem um tapete mais fininho. Não é uma palha, mas ele dá uma impressão, assim, que ele é um pouco mais sequinho. Mais sequinho, isso, e o outro de cima com mais volume, mais textura. Então, é muito legal de trabalhar isso, e principalmente quando não só porque a gente tem esse dente ali no da Carol, mas quando a gente tem espaços grandes também, que às vezes comprar um tapete único acaba não sendo tão interessante financeiramente. Às vezes a gente comprar 2 de tamanhos menores e fazer uma composição para que eles preencham o espaço é uma ótima ideia. E aqui mostrando a composição de 2 retangulares, como fica legal também. Isso mesmo. E quando a gente não acha um tapete com uma textura que a gente goste muito, o que a gente pode partir para dar a sensação de textura? Partir para mini estampa. A mini estampa traz movimento e dá uma sensação de textura. Tipo um mini xadrezinho, mini listras. Um monte de losango pequenininho, ele enriquece o ambiente. Essa é uma referência que a gente trouxe só para lembrar que a ideia no hall de entrada aqui é colocar um armário, porque ele sente falta de armário. Então aqui, como é o hall, a gente acha que um armário fechado é mais útil mesmo para ela ter um espaço para armazenar e se quiser pode deixar meio bagunçado, porque daí já tem um espaço que tem que deixar bem organizado aqui, um espaço que a gente pode esconder mais. O que a gente pensou? Vai abrir a porta e vai dar de cara com essa lateral do armário. O que a gente faz? Vai ser um armário pequenininho, não vai influenciar tanto, mas é gostoso você não trabalhar, você não encarar assim, vou dar de cara com a lateral do armário, pronto. Tenta trabalhar essa lateral do armário, coloca uma coisinha bonitinha, coloca um quadro que te traz uma lembrança boa, coloca um mimosinho ali, uma frase que te deixa feliz. Daí essa foi a ideia da gente colocar aqui, então alguma coisa afetiva, um quadro que seja, esse quadro tá grandão, né? Mas um quadro que você tenha trazido, que ela tenha trazido do Brasil, ou alguma coisa que ela mesma bordou, que a mãe bordou. Então, uma coisinha bem gostosinha pra ela entrar e não dar de cara com a lateral do armário, dar de cara com uma coisa bem gostosa. Então, vamos começar a montar? Vamos ver como que vai ficar esse apartamento da Carol. Vamos lá, vamos começar pelo que ela já tem. Ela já tem o sofá, a TV e acho que só ali. E a TV. Aí aqui o sofá e a TV.
Então vamos partir com isso como base e o fundo a gente deixou branco porque as paredes estão no branco mesmo. Acho que primeiro a gente podia colocar os tapetes ou o móvel da TV? Acho que o móvel da TV, que a gente já mostrou a referência, e daí a gente coloca os tapetes. Vamos colocar agora o que vai dar bastante diferença. Os tapetes. Consegui pegar o tapete. O que a gente pensou aqui nos tapetes? Colocar um redondo naquele canto. Vamos enviar para trás. E um grandão. A gente trabalhou com 2 tapetes com uma mini textura aqui. Mesmo esse tendo esse desenho no fundo, ele é um tapete que não tem uma informação super marcante. Ele continua sendo um tapete neutro, mas não é aquele tapete sem graça, não é aquele tapete lisão, ponto. Então ele tem uma informação gostosinha aqui e não deixa de estar neutro. Então os 2 têm essa mesma característica. O que mais que a gente propôs colocar? A gente propôs para ela na parede da TV trabalhar com uma composição de quadros. Ah, Carol, não sei se você tá vendo, a gente conseguiu entrar no site da IKEA e pegou algumas coisas de lá. Não conseguiu pegar muitas coisas, mas algumas a gente pegou de lá. Então a gente pode trabalhar a TV com uma composição de quadros. O que é interessante? A Carol perguntou pra gente, será que eu trabalho com fotografia? É legal trabalhar com fotografia, mas não só com fotografia, porque o que acontece? Ela tem na parede dela, deixa eu voltar lá pra gente ver. Ela tem uma fotografia gigante, maravilhosa, dinâmica, que fica clara, que fica escura, que é a janela dela, que tem uma vista sensacional. Qualquer coisa de fotografia que ela coloque pode acabar competindo com isso e provavelmente acabe perdendo na competição, porque realmente esse daqui é o astro da sala. Então, o que a gente acha que é legal ela buscar algumas coisas diferentes, talvez gravuras, uma arte meio abstrata, mas tudo tem que ser coisa que ela se identifique, porque quadro é coisa que a gente carrega. Independente do apartamento. Independente do apartamento. Então, o que a gente tem que pensar? Alguma coisa que a gente goste, que a gente se identifique, e às vezes a gente pode dar mais importância para uma coisa que não é tão... que a princípio não tem tanto valor. Que nem a gente mostrou, né, no Papo com as Gurias, vocês vão ter que ver depois. Mas o Papo com as Gurias, a gente mostrou um postal colocado num quadro caixa que ganhou uma super importância. Foi um postal daqueles... não foi nem comprado, daqueles folder que ficam em cima da mesa, a gente deixou bonito e fez um quadro. E trazia lembrança de uma viagem que a gente fez, uma viagem que a gente fez juntas de trabalho. Então é muito legal. Não é só porque uma coisa que você ganhou, que você pegou, que foi de brinde, pode se transformar numa coisa incrível. Então aqui uma sugestão que a gente pegou de composição e daí ela seria colocada em volta da TV, fazendo composição. Não precisa comprar tudo ao mesmo tempo, compra devagar. Então, comprei um só, vamos fazer uma composição com a TV. Colocamos alinhadinho desse lado da TV aqui. Vou fazer uma forma aqui só pra gente ter uma ideia. Ó, então a gente pode colocar aqui. Comprei só um por enquanto. Aí comprou mais um agora. Agora comprou mais um. Vamos colocar o outro, dá pra gente colocar aonde? Aqui? Ó, se fosse mais um do mesmo tamanho, a gente colocaria aqui. Não, é um bem pequenininho. Dá pra gente pôr do outro lado da TV ou dá pra gente pôr aqui. Ó que bonitinho ficou aqui. Embaixo fica mais fofinho mesmo. Embaixo fica mais fofinho. E aí vai fazendo a composição, vendo foto de referência e usando a TV para compor os quadros. Talvez a hora que você consiga todos os quadros que você quer, que você queira forrar a parede, se por acaso for a intenção, você queira mudar eles de lugar. E não tem problema nenhum. Aqui eu sei que nos Estados Unidos tem um material que você tampa o furo, principalmente quando você tem parede branca, que não aparece. Então é muito fácil tampar um furo aí depois. Aqui você teria que pintar a parede depois, mas não é uma coisa tão difícil de fazer. E às vezes o quadro pode até ficar em cima do furo do outro quadro, que ninguém vai ver ali. E você consegue ter esse dinamismo na parede. Isso, e vejam que nos quadros a gente continuou com a base neutra, tá? Tem um pouquinho ali de azul, um pouquinho de marrom, mas continua como neutro também. Aqui o passepartout que a gente também já tinha sugerido pra ela. E pra parede do sofá não ficar vazia,
a nossa proposta também é colocar um quadro. Mas daí ali... Opa, é aqui que eu tenho que vir. Um quadro único e grande, né? Exatamente, de dimensão maior. Porque se a gente vai trabalhar um só, é bom que trabalhe ele um pouco maior. E ele tem que estar próximo do sofá, não pode estar flutuando lá em cima. Tem que estar uma distância de uns 25 centímetros da parte mais alta do sofá, mais ou menos. Porque ele tem que fazer a relação com o sofá. E daí, pra dar um apoio também pro sofá. A gente tem um apoio do sofá, o que acontece hoje? Hoje na lateral do sofá a gente tem esse móvelzinho, mas esse móvel não é um móvel de apoio para o sofá, é um móvel de armazenamento, um móvel que faz apoio para algumas coisas de decoração. O que é muito que a gente perguntou para ela, você tem mesa de jantar? Ela falou não, e não faz falta. Então assim, se não faz falta, não tem por que ter mais um móvel grandão aqui que vai ocupar espaço. Onde vocês fazem refeições? Normalmente a gente faz no sofá. Então, o que é interessante ter ali no sofá? Pelo menos uma mesinha de apoio, para colocar um copo, ou para apoiar um prato, para apoiar um balde de pipoca, alguma coisa assim. Então, a nossa ideia é colocar uma mesinha de apoio fácil de carregar e que não fique com decoração em cima, que realmente seja fácil essa ideia do apoio. Então, aqui, ó. Tudo a gente tá trazendo para tom neutro, então tem muito branco, um pouco de bege, cinza, um pouco de madeira para aquecer, a gente colocou quase todos os quadros com moldurinha de madeira para dar uma aquecida. E os móveis maiores, né, digamos assim, nos tons mais escuros. E tudo entra dentro da linguagem que já tem ali, que é um pouco, mas querendo ou não a gente podia fazer o que quisesse, mas acho que tá mais alinhado com a personalidade dela também. Vamos lá. Aí, acho que dá pra gente colorir um pouco. Vamos colocar uma cor. Vamos pôr a manta mostarda. Como a gente viu na referência. Ai, não é aqui. Que combina muito bem com o cinza. Uma manta almofada. Uma manta almofada, eu falei. Uma manta mostarda. E algumas almofadas pro sofá. Aí. As almofadas, ó, a gente trabalhou com uma listadinha, ó aquele que a Gabi comentou da mini estampa como uma textura. Essa aí é uma listrinha bem pequenininha, eu acho que cinza, né, com branco. Então ela já dá uma textura bem diferentinha. Aí a gente trabalhou com outro ponto de cor forte que vai muito bem com mostarda, que é esse tom mais tijolo um pouco. E daí um cinza num tom mais clarinho pra manter também o neutro, não virar um auê de cor também, que não era a intenção deixar super colorido. Exatamente, né? Porque não tem a ver com a personalidade dela. Se tivesse, a gente podia, ficaria lindo encher de almofadas coloridas, mas não parece ser muito o perfil dela. E essa cinza que a gente colocou, ela tem um pouquinho de um tom esverdeado, ela dá muito bem com o tapete também, ó. Mas o que acontece é que ela não tá no mesmo tom do sofá, ela não vai combinar demais com o sofá. É bom que a gente tenha esse contraste mesmo entre os neutros. Beleza? Vamos fechar uma plantas, pessoal. Plantas, como sempre, a gente nunca deixa de pôr, elas dão muita vida pros ambientes. Isso, a gente comentou... E fazem toda a diferença na decoração, né? Super diferença. O que a gente comentou com a Carol? Pra ela colocar aqui, ó. Aqui uma plantinha pendente, porque como essa lateral aqui não tem acesso, dá pra deixar ela inteira verdinha, com uma plantinha que cai. Não precisa ser aquela bem cabeluda, que tem 3 metros pra baixo, mas uma que deu uma caidinha aqui, já fica mais charmosa. E aqui dá pra deixar a mesinha lateral quando eles não estiverem usando, e quando eles estiverem usando, eles puxam pra cá. Eu acho que ela vai morar bem mais na frente do sofá do que aqui no canto. E outra coisa que ela comentou, que ela tinha vontade, era de colocar uma planta aqui perto da janela. E realmente, perto da janela é o melhor lugar pra gente colocar as plantas, mesmo de sombra, se não bater muito sol, né? Porque toda planta precisa de claridade. Então, ela querer colocar uma planta lá no hall dela que não tem nenhuma janela, é pedir pra planta morrer. Então, lá tem que partir ou pra uma planta permanente ou pra uma planta seca. Ou fazer um rodízio dessa que tá aqui. Essa vai lá, enfeita um pouco o hall, volta pra cá. Mas não dá pra deixar ela morar no hall. Vamos voltar e colocar a planta. A planta maior é uma planta assim, que a gente tá propondo pra colocar do lado ali. E fica super legal colocar ela num cesto também, combina super, igual tava na referência.
Nossa, vai ficar um show, porque esquenta um pouco mais, né? Mais textura. Olha que lindo que ficou. Que delícia. Diferença, hein, gente? Já preenchemos a sala e com poucos elementos, né? E com poucos elementos. Agora vamos solucionar e o todos os dela. elementos, né? É importante ressaltar, um apartamento alugado. Então, tudo que a gente colocou, ela consegue levar e com certeza usar em outros apartamentos que ela venha a ter. Então, assim, não tem nada aí que ela não consiga tirar e levar junto com ela. Talvez numa outra disposição, mas tudo ela consegue levar. Então isso é o que? Tá gastando dinheiro no imóvel? Não, gente, você tá investindo na sua casa, que é uma coisa que a gente sempre vai bater nessa tecla. Vamos lá, pro hall. O que ela precisava pro hall? O armário. A gente encontrou na IKEA mesmo o armário... O que é a IKEA? Pessoal, a IKEA é uma loja que não tem aqui no Brasil, é uma loja sueca, né, de origem, que hoje tem espalhada pelo mundo, que tem objetos, é uma loja de departamento para casa, onde tudo é muito funcional, eles pensam em tudo, é muito legal, eles pensam até como você vai carregar, porque a maioria das pessoas que vai de ônibus, vai de metrô, então assim, tudo é muito bem pensado, tudo é muito bem... enjambradinho, tem assim, armário de canto, para você poder fazer composição com outros armários. É uma loja bem legal. Mas a gente não tem aqui. Vamos lá. Esse armário a gente viu na IKEA mesmo, que a Carol tem acesso. E aqui a gente viu um com porta de espelho, que a gente achou interessante. A princípio a gente tinha pensado numa porta branquinha, mas uma porta de espelho é legal porque você dá aquele último check antes de sair de casa, tá tudo ok, beleza, vou entrar. Fica funcional de duas formas, né? E esconde um pouco, querendo ou não, o espelho não dá tanta sensação que aquilo é um armário. O puffzinho. Pra sentar e tirar o sapato. Pra ela sentar. Isso aí, o puffzinho. Um puffzinho redondo vai ficar mais charmosinho do que um quadrado, porque ela já tem tudo bem quadradinho ali. Então um puffzinho redondo vai quebrar um pouco e vai ficar mais charmoso ali. O porta-cartas. O lugar para correspondência, que é uma coisa bem importante porque a gente sempre tem. Se a gente não pensar, vai ficar em cima da mesa, vai ficar em algum lugar que vai atrapalhar você. Então, um lugar pra gente ter isso é muito importante. E aqui hoje ela mostrou pra gente que tem as máscaras penduradas. Ela pode deixar as máscaras penduradas aqui e a chave apoiada numa caixinha. Bem funcionalzinho. Funcional. E ocupar um pouco a parede, né? E deixando de ocupar tanto... Colocar um móvelzinho ali que você não precise colocar todas as coisas ali. Dá pra usar a parede também como um lugar de armazenamento para deixar as correspondências, a chave, a máscara. Daí ali na caixinha deixa mesmo coisas maiores que não cabem. Isso mesmo. E fica mais funcional. E daí aqui aquele pedacinho pessoal que ela vai ter a hora que entrar em casa. Para ter aquela sensação mais gostosa. Deixa eu passar esse daqui para trás, que ele tá em cima da almofada. E fechamos. É interessante, pessoal, ver o papo com as gurias da Carol, que a gente deu algumas outras sugestões, que aqui no moodboard não entra muito, mas uma sugestão de uma sapateira, num nicho apertadinho que ela tem ali, que vai ficar legal, que faz esse apoio para chave. Algumas soluções da lavanderia dela, que é uma lavanderia diferente, que fica uma máquina em cima da outra dentro de um armário e acabou a lavanderia, então como que ela pode aproveitar melhor aquele espaço. Foi um papo bem interessante, bem legal. E aqui no moodboard super gostoso, maravilhoso, neutro sem ser sem graça. Então a ideia era essa, para dar uma visualizada geral. Isso aí, esperamos que tenham gostado. Olha lá, a Lorena comentou, as composições de quadros com a TV sempre são maravilhosas. A gente é suspeita, ainda mais quando é uma paredona assim lisa, sem nada, que tá só a TV, é legal a gente preencher com quadros que fica muito bom. Carol, esperamos que você tenha gostado e que consiga colocar aí em prática para deixar esse AP super gostosinho de viver. Isso aí. Então, um beijo pra todo mundo. Beijo. E não esqueçam, se vocês quiserem participar de um papo com as gurias, na bio do Instagram tem um link onde você pode preencher um formulário só pra gente conseguir organizar a fila e logo você recebe uma mensagem nossa pra participar do papo com as gurias. Isso aí. Um beijo. Beijo, gente. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.